Graça e paz, queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, estamos aqui para dar sequência ao nosso tema, Nossa temática, Efésios, carta de Paulo aos Efésios. E eu quero te convidar a abrir comigo, então, a Bíblia. Efésios, capítulo 6. Estamos no último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Essa semana eu vou trocar mensagem com os irmãos aí no grupo, para a gente entender e saber qual outra carta nós começamos para dar sequência aqui, tá bom? Deus te abençoe, querido. Saudade de todos os irmãos, saudade de estar com todos vocês. Essa semana eu assisti a aula que eu postei, assisti uma outra aula desses vídeos aqui gravados, e honestamente, eu não gosto muito de mim no vídeo não, mas eu prefiro nós aqui pessoalmente, A gente troca mais ideia, a gente desenrola mais os assuntos, Desenvolve mais. Às vezes eu assisto o vídeo e falo, poxa, poderia ter dito tal coisa e não disse, Poxa, poderia ter usado tal contexto, tal história, as historinhas que eu gosto de contar, E às vezes aqui eu fico um pouco preso, até pelo tempo, e acabo não desenvolvendo dessa maneira. Mas, vida que segue, vamos lá, que espero que você esteja sendo abençoado, por esses vídeos, pelo nosso conteúdo que nós estamos compartilhando. Queridos, então vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 5. Versículo 5 vai começar, perdão, irmãos. A partir do versículo 10, versículo 5 foi a última aula, do 5 ao 9. Versículo 10 em diante, Paulo fala a respeito da armadura de Deus, e é um trecho lindo, é um trecho muito precioso da palavra de Deus, e vamos dar sequência com ele aqui. De igual maneira como temos feito, eu vou fazer a leitura e nós vamos conversando para economizar um pouquinho do tempo, tá bom? Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Finalmente, ou seja, ele já está encerrando a carta, Você pode ver aí que o versículo 24 é o último versículo da carta aos Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de feito tudo. Irmãos, ele começa com esse conselho, nos diz o porquê devemos estar vestidos de toda a armadura, e volta a nos aconselhar, dizendo-nos, vistam-se de toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Nós estamos vivendo dias maus, irmãos, dias atípicos, dias diferentes da nossa realidade, da nossa rotina. Há quem diga que a humanidade atual não presenciou nada comparado a isso, nem a Rainha Elizabeth, no auge dos seus 94 anos, que ela completou no último dia 24. Paulo aqui vai dar um conselho nunca antes visto, porque nunca antes houve uma analogia tratando da armadura de Deus. Então Paulo vem dizer aqui para eles, olha, vista-se de toda a armadura, estejam revestidos dela. Eu imagino que quem recebeu essa carta, ouvindo ela sendo lida ali por Tíquico ou por Timóteo, ou quem quer que seja, ele
tenha pensado, poxa, mas o que é a armadura de Deus? Se o leitor da carta deu um intervalo aqui na fala, com certeza essa pergunta se levantou, mas o que é essa armadura de Deus? E, irmão, se você não conhece a respeito desse assunto, se você nunca leu esse texto, eu quero te convidar a meditar de fato na armadura de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos levado a nossa vida espiritual meio que de qualquer maneira. Nós achamos que estamos numa boa igreja, temos ouvido uma boa palavra, temos uma boa estrutura de vida, uma boa condição financeira, e tudo ao nosso redor vira de vento em popa e vai muito bem. Mas nós temos que, eu honestamente, vocês me conhecem, eu não sou mesmo daqueles espirituálicos que começam a ver coisas em tudo, e não sou assim, irmãos. Vocês sabem disso, mas nós temos que ter o entendimento e o discernimento de que nós vivemos uma vida espiritual, sim. E Paulo, ele está dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades e dominadores deste mundo de trevas. Lembremos, irmãos, o que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Parece muito terrível nós termos esse entendimento de que, poxa, nós vivemos num lugar feito por Deus, mas que jaz no maligno, que está morto nas suas concupiscências, que está preso, enredado pelas coisas de Satanás. Mas essa é a verdade, irmãos. Porque tudo que Deus fez lá no Éden, Deus olha e diz que tudo quanto fez era muito bom. É assim que terminam todos os capítulos ali a respeito da criação. No primeiro dia, viu que tudo quanto fez era muito bom. Segundo dia, viu que tudo quanto fez era muito bom. E assim foi. Mas o pecado entrou, irmãos. Entendeu? O Adão se viu nu. E a partir do momento que Adão se vê nu e foge para se esconder envergonhado do Senhor, a partir daquele momento, o mundo passa a viver, estar morto no maligno, no resultado da desobediência, que é o pecado. Então, nós vivemos nesse mundo, sim. E nós temos que entender que o que a Bíblia diz, que o nosso inimigo ruge como leão, procurando a quem possa tragar, significa sim, irmãos, que Satanás o tempo todo vai tentar e intentar contra nós, contra a nossa vida. É uma batalha espiritual, sim, irmãos. Vivemos batalhas espirituais, sim. Mais uma vez eu digo, tem muita resistência ao que muita gente diz o que é batalha espiritual. Mas isso aqui é uma batalha espiritual. Paulo dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você voltar lá para o capítulo 2, você vai ver Paulo dizendo que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Maravilhoso isso. Se somos guardados, se somos protegidos pelo Senhor, é porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E por mais que o inimigo se ande e rode ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Vamos continuar o texto no versículo 14, onde ele diz, assim mantenham-se firmes. E então ele começa a falar da armadura. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça, tendo os vossos pés calçados com o evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, o cinto da verdade. Temos aqui a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Ou seja, a armadura de Deus em nós, ela é composta de 6 itens. E desses 6 itens, nós temos aqui então a verdade, que a verdade nós podemos colocar como a palavra de Deus, mas aqui está dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a verdade, ela sai, digamos, dessa esfera de, eu vivo na Bíblia e tal, e a Bíblia é a minha verdade. Sai disso. Ela vai além disso. E ela traz para uma realidade bíblica, onde a palavra de Deus diz algo para nós que é muito importante. A Bíblia diz assim: nada se tem contra a verdade, senão com a própria verdade. Nada, irmãos. Quando nós andamos em verdade, quando o seu sim é sim, o seu não é não, quando os seus passos são retos e guiados pela verdade, verdade em tudo, irmãos, você está colocando sobre você um cinturão de proteção. Você está se protegendo, porque quem fala a verdade, irmãos, não tem acusação contra si. Quem anda em verdade não tem acusação contra si. Então, a analogia de Paulo com o cinturão da verdade é esse: ande na verdade, use a verdade para te proteger. A couraça da justiça. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus, lá em Romanos, Paulo diz isso: o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu fiz essa comparação desse versículo quando, se eu não me engano, nós estávamos no capítulo 5, no capítulo 4 aqui de Efésios. Romanos capítulo 14. O reino de Deus não é feito de comida nem bebida, mas sim de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, irmãos, atos de justiça, misericórdia, o amor, alguns frutos do Espírito, como a longanimidade, a benignidade, são encontrados como atos de justiça. Então, a justiça aqui também colocada como a couraça que te protege. Se você anda em verdade e você anda em justiça, irmão, você não tem acusação contra você. Logo, você dorme em paz. Logo, você tem uma vida abençoada, mente sã, corpo são, porque nada pode ser lançado contra você. É assim que Paulo nos instrui no capítulo 4, viver do modo digno da fé com que vocês agora professam. E viver desse modo digno é estar coberto de justiça e de verdade. Veja bem, tendo os pés calçados com o evangelho da paz. A palavra de Deus em Romanos também nos diz que formosos são os pés dos que anunciam a paz. Como crerão se não houver quem pregue? Como verão se não houver quem ensine a verdade? Formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Que o evangelho esteja calçando os seus pés. Que aonde você vá, você leve com você o evangelho, a palavra, a verdade de Deus, que te fará andar em justiça,
que te fará andar em verdade, que te levará a bom cabo a qualquer lugar, irmãos. Assim seremos benditos nessa terra. Não por profecias e profetadas e por cantinho, por cânticos aí, triunfalistas que a turma canta por aí. Não. Você vai ser bendito nessa terra se você andar dessa maneira. Um outro ponto, além do calçado do Evangelho da Paz, ele diz: use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, a fé serve para nós como defesa contra todas as astutas ciladas, investidas de Satanás contra nós. Quando você anda em fé, quando você alimenta a sua fé pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. A tua fé não é alimentada pelo Jornal Nacional, pela CNN, pela Globo News, pela CBN, por nada. A tua fé não é alimentada, irmãos, pelos dogmas que nós tanto herdamos, seja da religião católica, você que veio da igreja católica, seja você que veio de uma igreja, de uma linhagem neopentecostal, carregado de dogmas, carregado até de um sincretismo. Não, irmão. Aquela fé pura, aquela fé simples, fé é certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Mas a minha fé está no Senhor. Está firmada no Senhor. Vou cantar um hino. Eu não vou lembrar dele agora. Um hino que dizia: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Irmãos, que a tua fé esteja firmada no Senhor e na palavra dele, pura e simples. A gente recebe tantas coisas. Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa tão querida, próxima a mim, dizendo assim: olha, tudo isso que está acontecendo é obra dos Illuminati, obra de não sei do que, porque já havia uma profecia no ano tal. Eu me vejo diante dessas coisas, irmãos, chega a me dar náuseas, porque eu falo, não é possível que uma pessoa crente, uma pessoa que tem o Evangelho, dá ouvidos, tem o Evangelho na sua vida, dê ouvidos a esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo em dias maus, irmãos. Põe um filtro no teu ouvido. E se você tiver que acreditar em algo, acredite na palavra de Deus. Então, o escudo da fé é para te defender de tudo isso, irmãos. Porque, irmãos, fé é algo que cada um tem a sua medida. A fé que eu tenho hoje, ela é a construção de uma vida. Graças a Deus eu tive o privilégio de nascer e me criei, fui criado no Evangelho. Graças a Deus eu nunca me desviei do Evangelho, nem na minha adolescência, nem na minha juventude. Então a fé que eu tenho hoje, ela é a construção de experiências, da minha casa, da preciosidade que eu recebi da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de tios, do ambiente da minha família. A fé que eu tenho hoje é resultado das escolas dominicais de toda a vida, das EBFs que eu participei, de tudo, dos acampamentos que eu fui. Mas hoje, aos 40 anos de idade, eu creio em muito menos coisas que eu cria com 20 anos de idade. Porque com 20 anos de idade, a cabeça de um adolescentão, de um jovem, eu estava carregado de dogmas, eu estava carregado de penduricários na minha fé, coisas que não me levavam a lugar nenhum, mas que me levava a pânico, quando passava por situações bem menores do que essa que nós estamos passando. Mas hoje a minha fé e o meu amor estão firmados no meu Senhor. Esteja assim, irmãos. Esteja assim na sua vida, nesse tempo.
Use a tua fé no Senhor para dizer: olha, mal algum chegará à minha tenda. Toda seta, dado, forjado do inimigo contra mim, não prevalecerá. Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Sobre nós habita a bênção do Senhor. Profetiza a palavra de Deus, irmãos. Não é profecia vã, não. É a palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, em fé no seu coração, tenha certeza que você está usando a armadura de Deus, que Deus te deu. Isso é usar a armadura de Deus, que Deus te deu. Então use o escudo da fé. Ande com o capacete da salvação. Esse capacete da salvação eu vejo como algo tão maravilhoso, irmãos. O apóstolo Paulo dizendo: olha, cubra a vossa mente, cubra a tua cabeça da salvação do Senhor. Porque alguém que é salvo é alguém que foi, irmãos, justificado, é alguém que foi regenerado, é alguém que goza de uma nova vida em Cristo. E a pessoa que goza de uma nova vida em Cristo, ela tem em Cristo uma nova mentalidade. Ela não anda mais por si mesma, ela não anda mais pelos seus pensamentos, pelas suas ideologias. Ela tem que ter em si a mente de Cristo, capacete da salvação. Peça ao Senhor: Senhor, guarda a minha mente, guarda as minhas emoções, guarda, Senhor, tudo aquilo que venha contrariar a tua palavra, a tua vontade. Guarda-me, Senhor, guarda-me. Capacete da salvação para proteger a sua mente, proteger você de tudo isso que querem lançar para nos trazer pavor, para nos trazer tristeza, para nos trazer, irmãos, dissabores, e com tudo isso minar a nossa fé. Não é pouco, não é à toa o número elevadíssimo de casos de depressão que temos. Eu tenho vivido dias um pouquinho difíceis, irmãos, e peço a tua oração, até por mim, principalmente por algo que envolve alguns casais à minha volta, passando por separações, passando por divórcio, mas principalmente porque um amigo muito próximo a mim, na última sexta-feira, tentou suicídio. Eu estou gravando hoje esse vídeo aqui, hoje é quinta-feira. Eu estive ontem com ele, lá em Sorocaba. Oramos, conversamos bastante. E eu pude dizer a ele: recomeça a sua vida. Recomeça. Aperta o botãozinho aí, do buraquinho que tem aí, do reset. Sabe aquele buraquinho que a gente pega lá, uma agulha fininha, aperta lá, reseta, zera, começa. Nós estamos cheios, irmãos, de ansiedade. Mas nós temos que blindar a nossa mente, irmãos. Nós temos que blindar as nossas emoções e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E aqui, então, do capacete da salvação, ele finaliza dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a nossa arma de ataque, a nossa arma de defesa também, porque com a espada se ataca e se defende, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo salmo ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 10, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo da nossa, até a separação das nossas juntas e medulas, do espírito e da alma.
A vitória que nós precisamos sobre o mundo vem da palavra de Deus. A nossa fé, a fé que é aqui, é citada como uma das nossas armaduras, ela vem da palavra de Deus. A coragem que nós temos que ter em nossa vida para avançar, temos que estar calçados do Evangelho da Paz. Meu irmão, você não pode, você não será um bom cristão, um bom crente, você não consegue isso se você não estiver revestido da palavra de Deus. Eu digo sempre para os jovens, você não precisa decorar versículos, como às vezes eu decoro, eu sei a referência, não. Mas você tem que entender que naqueles momentos mais cruciais, o Espírito Santo só terá como falar com você se você conhecer a palavra de Deus. Quando eu estou em situações das mais diversas e eu ouço nitidamente o Espírito Santo falar comigo, eu diria para os irmãos que quase 90% para mais das vezes, o Espírito Santo me planta uma palavra e faz-me lembrar da Bíblia, faz-me lembrar de um texto, faz-me lembrar de algo escrito, por mais que eu não saiba a referência, quem disse, onde foi, mas a palavra de Deus diz assim. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, foi dizer, a palavra de Deus diz assim. Você tem que ter isso, irmãos. Você tem que estar com essa espada em suas mãos, que é a palavra de Deus, para que ela seja de fato uma arma na sua vida, para que você use e vença as suas batalhas, vença as suas lutas, vença tudo aquilo que vem diante de você. Eu vou parar por aqui, porque nós estamos avançados, é o vídeo mais longo que eu já fiz, já estou com 27 minutos. Mas depois, rapidamente, você lê o restante. Paulo aqui pede uma oração, ele diz, orem por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou preso em correntes, lembrando que a carta aos Efésios é chamada uma das cartas da prisão, que de fato Paulo estava na sua primeira prisão, e pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Aqui ele se despede, fala de Tíquico, a quem ele dirigiu a Éfeso e a outras igrejas para levar as suas cartas. E aqui ele se despede, no versículo 23, dizendo, paz seja com os irmãos. E eu me despeço assim com os irmãos hoje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor incorruptível. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.